A pergunta que não quer calar é: você conseguiu resolver os dois desafios que eu deixei no vídeo passado? Só para te lembrar, eu estou deixando o resultado desses desafios lá no meu grupo exclusivo no Telegram. Então na descrição tem um link, vai lá para você poder pegar esse gabarito. Fala pessoal, Léo Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Se por acaso você ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever no botão vermelho que tem aqui embaixo, clique no sininho, dê o seu like e me siga nas redes sociais que também vai passar aqui embaixo, também tem lá na descrição. Agora que nós já conhecemos o básico do fluxograma, nós vamos conhecer um assunto muito interessante que são as variáveis. Na programação nós trabalhamos o tempo inteiro com dados e a gente precisa armazenar esses dados em algum lugar para que o processador possa ter acesso quando ele precisar fazer algum tipo de processamento. E esse espaço em memória onde a gente guarda os dados para que o processador possa ter acesso é o que nós chamamos de variáveis. E mesmo sem conhecer as variáveis, nós acabamos utilizando uma variável nos exemplos do vídeo passado. Então eu vou colocar aqui de novo. Lembra desse exemplo aqui, ó, no qual eu mostrei como fazer aqui, ó? O resultado é igual a 5 mais 10, essa soma, né? Então, o valor dessa soma de 5 mais 10 ficou armazenado numa variável que eu chamei de resultado. E essa variável ficou com esse valor, né, que no caso aí ficou 15, ficou com esse valor armazenado para que o processador possa utilizar no momento oportuno. Um ponto importante que você precisa entender bem é que as variáveis elas são temporárias e elas podem ser alteradas a qualquer momento. Para ficar mais claro para você esse entendimento, eu vou colocar um exemplo aqui para que a gente possa exercitar. Então, o exemplo é parecido com o exemplo passado, no qual a gente fez ali, ó, resultado igual a 20 menos 10, depois a gente exibe o resultado. Então perceba, a variável chama-se resultado. Ela está recebendo a subtração 20 menos 10. E depois eu estou exibindo o conteúdo da variável resultado. Então estou colocando a mesma palavra ali. Só que eu vou acrescentar mais um bloco aqui. Na sequência, eu disse o seguinte: resultado é igual a 1 mais 10. E depois eu exibi o valor dessa variável. Depois terminei. Eu coloquei isso daqui só para poder treinar você. Então vamos lá. Nesse primeiro parte aqui do bloco, depois de fazer a subtração, eu exibo o valor dessa variável. O que vai exibir nesse momento? Pensa aí. Nesse momento vai exibir o número 10. Né? Então, porque é a subtração de 20 menos 10. Então, vai mostrar o valor 10. Depois, ele passou para o processamento de baixo. Então, ele pegou a variável e colocou ali, ó, 1 mais 10. E depois, ele pediu para exibir novamente o conteúdo dessa variável. O que vai acontecer agora? Vai exibir o quê? Porque ele está usando a mesma variável. Né? Eu estou usando o mesmo nome de variável. Então, ele está usando o mesmo espaço em memória. O que ele vai exibir na sua opinião? Vai, pensa aí. Coloca nos comentários. Tá? O que ele vai exibir? Ele vai exibir o resultado que foi feito acima, ou seja, 1 mais 10 é 11. Então você percebe que ele substituiu o valor porque a variável é algo temporário e que pode ser substituída a qualquer momento. Então você, conforme você vai utilizando ela ao longo do teu algoritmo e você for colocando coisas dentro dela, ela vai sendo sobrescrita, né? Ela vai sendo reescrita, ela vai sendo gravada novamente. E vendo isso tudo, a gente chega à conclusão de que as variáveis podem ser utilizadas quantas vezes a gente quiser ao longo do nosso algoritmo. Esses valores vão sendo alterados dentro dessas variáveis e a gente pode utilizar a mesma variável para todo o nosso algoritmo, depende, lógico, do problema que a gente tem para resolver, né? Uma coisa importante, se você ainda tiver com dúvidas sobre as variáveis, você já utilizou variáveis sem você saber ou sem você perceber nas aulas de matemática. Você lembra lá quando a gente fazia aqueles cálculos e colocava assim, x igual, aí colocava alguma expressão matemática? Esse x é uma variável que recebia o resultado dessa expressão aqui. É da mesma forma que a gente utiliza aqui na programação. O outro ponto que a gente vai conhecer agora é que as variáveis possuem tipos, e os tipos das variáveis fazem toda a diferença no momento da programação. Vamos conhecer agora os principais tipos de variáveis que vai ser muito útil daqui para frente. Então vamos lá. O primeiro tipo é o tipo inteiro. O tipo inteiro ele recebe números, seja positivo ou negativo, que não tenha casas decimais, tá? Então, quando a gente precisar guardar informações que não tenham casas decimais, seja positivo ou negativo, e quando se refira a número, a gente vai usar variáveis do tipo inteiro. O segundo tipo é o tipo real, ou seja, são números também
no qual podem ser positivos ou negativos, mas que podem ter casas decimais. Então, se a gente for trabalhar ali, por exemplo, com dados monetários, né, que tem a casa ali depois da vírgula, a gente vai utilizar os números reais. O terceiro tipo é o tipo texto, e o nome já diz mais ou menos o que esse tipo faz, né? Ele guarda informações do tipo texto. Por exemplo, nome da cidade, do bairro, do estado. Então, tudo que é relacionado a texto, a gente utiliza essas variáveis do tipo texto. E o quarto tipo é o tipo lógico. Esse tipo ele só pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso. Esse tipo ele é muito conhecido também como tipo booleano e é um tipo que é muito utilizado na programação. Deixa eu parar rapidinho essa explicação aqui só para te lembrar que nosso canal agora tem uma parceria exclusiva que é o site maniadelivros.com.br. É uma livraria virtual com diversos livros, principalmente livros técnicos de programação. Então muita coisa interessante lá e o melhor de tudo, se você comprar um livro por lá, você pode colocar o código de desconto, que eu vou colocar aqui embaixo, Léo Andrade, tudo junto, minúsculo, sem acento. Léo Andrade, você vai ter 13% de desconto na sua compra. Então, olha que legal. Além de você adquirir um livro que vai te ajudar, tecnicamente, você ainda vai ter um descontinho especial por estar assistindo o canal aqui. Vamos continuar aqui com a nossa explicação. Agora que a gente já entendeu esse conceito mais teórico das variáveis, dos tipos das variáveis, nós vamos partir para praticar um pouco para fortalecer o nosso conhecimento e depois também a gente vai deixar uns exercícios para que vocês possam resolver sozinhos. Nesse momento eu também vou apresentar para vocês uma nova forma para a gente utilizar nos fluxogramas. Essa forma ela é utilizada para entrada de dados. Então vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Entrada de dados é representada com esse formato aqui. Esse formato de entrada de dados a gente utiliza quando a gente está querendo que o usuário entre com alguma informação para que a gente possa utilizar no sistema, como por exemplo no nosso teclado ali. E essa forma de entrada de dados a gente utiliza mais ou menos da mesma maneira que as outras. Então a gente coloca a forma e escreve o que a gente quer fazer ali dentro. Então vamos para o exercício para fixar melhor o teu entendimento. Então o exercício tem um enunciado seguinte: escreva um algoritmo que o usuário entre com o nome em uma variável n. O nome da variável eu estou chamando de n. E em seguida, ele exiba esse nome. Então vamos lá, vamos pensar. Primeiro, início, a gente tem que colocar, não tem para onde correr. Depois a setinha para baixo. E aí a gente vai ter que ele pede ali, a gente precisa que o usuário entre com o seu nome. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aquela nova figura com a variável ali dentro. Ou seja, eu estou querendo dizer que o que o usuário digitou vai ficar armazenado nessa variável, nesse espaço em memória para que o nosso sistema possa utilizar o nosso algoritmo, né? Em seguida, eu quero que o sistema exiba esse nome que foi digitado, que foi informado. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que utilizar a forma de exibição com a variável ali dentro. Então ele vai exibir o que o usuário digitou e depois eu tenho que finalizar aqui o nosso algoritmo, o nosso fluxograma. Vamos aqui para o segundo exemplo, o segundo exercício. O enunciado diz o seguinte: escreva um algoritmo que o usuário entre com o nome em uma variável n e o sobrenome na variável s. Então, ó, repare, eu sempre vou tentar colocar o nome da variável sugerida para você utilizar. Em seguida, eu quero que ele exiba nome, espaço, sobrenome. Então, apareça assim, nome e sobrenome, tá? Como é que a gente faz isso? O início a gente já sabe, precisa da seta. E como é que a gente faz isso quando a gente está querendo entrar com valores, né, no nosso algoritmo e a gente tem mais do que uma variável? Então, eu preciso entrar com valor na variável n e depois na variável s. Como é que eu faço? Qual é o jeito mais convencional para fazer isso de uma maneira gráfica? Normalmente a gente pode utilizar assim, ó. Então eu coloco o símbolo de entrada de dados e coloco ali o nome da variável, vírgula, o nome da segunda variável. Representa que o usuário vai entrar com valores nas duas variáveis, tá? Então é assim que eu posso exibir aqui, tá? Legal, então eu estou dizendo que o usuário vai entrar com o valor no n, que é o nome, depois vai entrar com o valor s, que é o sobrenome. E na sequência eu preciso exibir o nome e o sobrenome. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que colocar a forma de exibição, né? E colocar ali n espaço s. Então, estou mostrando os valores separados por espaço e depois eu finalizo. Essa é uma das formas que eu posso utilizar, mas eu poderia fazer de uma outra maneira. Então, quando a gente fala de problemas que a gente precisa resolver com os nossos algoritmos, né? Quando a gente vai para um desenvolvimento, a gente precisa criar algoritmos, a gente pode ter formas de pensar diferente e a resolução vai ficar diferente também. Então, se, por exemplo, nos exercícios que eu proponho para você, se você fizer diferente do que eu faço no gabarito, não significa que está errado. Significa que a forma que você pensou está diferente da minha, tá? Então, tem que ver se o resultado final
tá resolvendo o problema proposto. Se estiver resolvendo e tiver feito de outra maneira, não há problema, tá? Não existe um certo ou errado, desde que eles tenham o mesmo resultado, tá bom? Então eu vou mostrar uma segunda solução para esse mesmo exercício aqui. Então vamos lá, a mesma coisa. O começo vai ficar igual, porém eu vou acrescentar um processamento aqui no meio. E eu vou colocar assim, ó, vou criar uma nova variável chamada nome. Essa variável vai ser igual ao conteúdo da variável n e da variável s, que já foi informada acima, tá vendo? E depois eu exibo o resultado da variável nome, ou seja, eu criei uma terceira variável e eu atribuí os valores das outras duas para essa nova aqui, atribuí de forma conjunta. E aí depois eu exibi. Então você percebe que para o mesmo exercício eu já fiz dois tipos de resolução. E daria para fazer mais alguns tipos de resolução aí só nesse mesmo exercício. Então, quando você for fazer, tente fazer de formas diferentes também, porque você consegue fixar melhor o entendimento. Então, para você fazer isso, eu vou deixar o que eu sempre deixo aqui, que você já está começando a acostumar, que são os exercícios para você resolver sozinho. E vale lembrar que o resultado desses desafios eu vou deixar no grupo lá, no grupo exclusivo no Telegram, lá no meu canal exclusivo no Telegram, que você pode acessar. Então vai passar aqui embaixo e também tem na descrição. Já aproveite, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, essas coisas todas aí. Mas vamos lá pro desafio aqui. Para casa, né? Então o primeiro é o seguinte, cria um algoritmo onde o usuário informe, ou seja, informe base e altura de um retângulo. E ele exiba a área. Ele é bem similar ao passado e foi de propósito, só que o passado eu já falei qual que eram os valores da base da altura. Agora não. Quem vai informar a base e altura é o usuário. E aí depois você vai fazer o cálculo e vai exibir a área deste retângulo. Então fica aí para você resolver. Vamos para o segundo. Cria um algoritmo que permita ao usuário informar 4 notas de provas e exibir a média do aluno. Bem similar também ao exercício passado, porém antes só tinha 2 notas, agora tem 4. E a diferença é que também o usuário vai informar as notas das 4 provas, tá? Então, pensa aí, você vai precisar utilizar a nova forma para isso daí, tá bom? E nesse vídeo eu vou deixar 3, né? No vídeo passado eu deixei 2, então vamos para o terceiro. Esse é mais simples, vai, ó. Cria um algoritmo onde o usuário possa informar o nome e a idade. E na sequência ele exiba esses dados, o nome e a idade da pessoa, para que o usuário do sistema possa visualizar. Então fica esses 3 desafios para você resolver sozinho. Depois eu vou postar lá no grupo do Telegram, no canal Telegram exclusivo. Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários abaixo desse vídeo aqui, escreva aí, porque com certeza eu vou dar uma olhada e vou tentar responder todas as suas dúvidas. Às vezes eu posso responder aqui, mas eu também posso responder lá no Telegram, porque eu consigo mandar voz, consigo mandar vídeo, e aí fica mais fácil até mesmo de te ajudar. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever, tem um botão vermelho aqui embaixo, depois clique no sininho, dê o seu like nesse vídeo, ajude a compartilhar o canal, porque isso ajuda bastante. Então quanto mais o canal cresce, mais eu consigo me dedicar e produzir cada vez mais conteúdos, especialmente para vocês. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, está passando aqui embaixo, tem na descrição, e lá também tem algumas indicações de treinamentos que podem ser interessantes para você, e se você adquirir, vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. O nosso vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!